Eu queria compartilhar hoje, segundo Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 9. Segundo Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 9. Um texto que é Paulo falando do final da vida dele. Segundo Timóteo 4, 9. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja glória para todos sempre. Amém. Pai, fala com a gente nesta manhã, ministra através da tua palavra, que sejamos edificados por aquilo que tu queres falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Paulo, no final da vida, ele relata mais algumas coisas escrevendo essa carta a Timóteo. Basicamente, ele fala desse sentimento que ele tem de abandono, não apenas sentimento, mas de realidade. Paulo, ele cita duas vezes, no verso 9, por exemplo, ele diz que Demas me abandonou, amando o presente mundo, o presente século, e ele foi para Tessalônica. Depois ele diz que na sua defesa, no julgamento que ele teve, todos lhe abandonaram, verso 16. E Paulo diz que isso não lhe seja cobrado. Então, nós temos ao longo da vida pessoas que caminham conosco. Nós temos ao longo da vida pessoas que estão ao nosso lado. E Jesus teve essas pessoas, os seus discípulos, o tempo todo ao seu lado, desde que ele iniciou o seu ministério. E Paulo também, eu já falei, já preguei uma vez, lá em Romanos 16, sobre a grande rede de amigos espirituais que Paulo tinha. E aqui ele cita alguns desses amigos espirituais. São pessoas importantes, pessoas que estão ao nosso lado em todas as situações da vida. Mas eu tenho pensado muito nesse momento de pandemia e que muitas pessoas, e hoje eu estava vendo nos jornais que o número de ansiolíticos e de remédios antidepressivos no Brasil e no mundo disparou. Disparou, aqui em Portugal mesmo, eu já tinha lido essa notícia, o como se multiplicou a quantidade de remédios de ansiolíticos e de antidepressivos que estão sendo vendidos nessa época da pandemia. As pessoas sentem um mal-estar, sentem falta de muita coisa, sentem falta de estar juntos de familiares, principalmente os mais idosos estão aí muitas vezes sozinhos nos lares, sem poder receber visita. Eu vejo mesmo a situação do pai da Miriam, que está no lar lá em Curitiba, não pode receber ninguém, não pode ver ninguém, isso há muitos meses. E a saúde dele até se agravou, e eu creio que talvez até tenha sido um pouco por causa disso mesmo, por causa dessa situação de estar sozinho, de não poder receber nenhum familiar. Ele, desde o início da pandemia, não recebe nenhum familiar, praticamente no lar só entram os funcionários. E são situações difíceis, né?
porque muitos já têm reclamado, alguns escritores e articulistas, colunistas, aliás, que têm escrito muitas vezes sobre essa situação, de que as pessoas, a maioria das pessoas aqui em Portugal mesmo, e no mundo, por exemplo, não estão falecendo por causa do Covid, mas estão falecendo por causa da solidão. Estão falecendo por estarem sozinhos, estão falecendo por se sentirem abandonados. O sentimento de abandono é um dos piores sentimentos que nós podemos vivenciar na vida. É o sentimento de você se sentir sozinho, de se sentir que você não tem mais ninguém ao seu lado, sentir que você agora está só, sentir uma solidão profunda. E nessa pandemia isso se aprofundou, isso aumentou de forma muito grande. E Paulo nos mostra que ao longo da vida, a vida tem esses momentos difíceis. E, inclusive, esses momentos de abandono. E Paulo também se sentiu abandonado. E é no fim da vida. Ele chega no final da vida, ele já está bem idoso aqui, em 2 Timóteo, já está perto de ser morto, como ele foi, pelo Império Romano. E Paulo, ele se sente abandonado por Demas, sente que não tem mais aquela rede enorme de pessoas que estavam ao seu lado, e ele tem que enviar ainda alguns. Ele diz: Crescente foi para a Galácia, Tito foi para a Dalmácia, eu enviei Tíquico a Éfeso, ou seja, pessoas que estavam ao lado dele sempre trabalhando não estão mais, aquela equipe ela se dispersou. Às vezes não foi porque Paulo mandou, como ele enviou Tíquico, mas às vezes por situações do próprio ministério. E às vezes ao longo da vida nós vamos tendo essas caminhadas, pessoas que caminharam um dia conosco não estão mais conosco, as coisas acontecem também de forma natural, amigos que nós tínhamos, muitos de nós aqui, nós que somos imigrantes, estamos aqui em Portugal agora, quantas pessoas nós deixamos lá no Brasil, né? Pessoas com quem caminhamos, pessoas com quem estivemos juntos, às vezes ao longo da vida toda, e que nos fazem muita falta. E não é fácil enfrentar esses momentos sozinho, mas Paulo diz: olha, Demas me abandona completamente. E o resto da equipe foi cada um para o seu ministério. E ele ainda diz: traga, Timóteo, quando você vier aqui, você traga Marcos, porque ele me é útil para o ministério. O Marcos tinha sido, João Marcos, a razão pela qual Paulo tinha tido uma briga violentíssima com Barnabé, e a partir daí eles se separaram ao ponto de nunca mais se juntar, e desde essa briga Barnabé praticamente deixa de ser citado na Bíblia, desaparece de toda a história bíblica, mas o pivô é que Barnabé queria levar Marcos junto, e Paulo não quis, e agora no final da vida, como que querendo, sei lá, reconciliar-se consigo mesmo, e isso é muito interessante, porque ao longo da vida tem situações que nós vamos precisar consertar, vamos precisar de nos arrepender de algumas delas. E esses sentimentos acontecem muito nesses momentos de solidão, quando você começa ou vai para uma autocomiseração muito grande, sentindo pena de você mesmo: eu sou um coitadinho, ninguém gosta de mim, todos me abandonaram. Paulo não está tendo o sentimento de autocomiseração aqui. Ele está citando uma realidade: olha, fui abandonado por Demas, outros foram para os seus próprios ministérios, mas Paulo está falando também de uma situação de reconciliação. Ele pede para Timóteo trazer João Marcos, com certeza, então, agora João Marcos bem mais maduro. Ele diz: traga João Marcos para o meu lado, eu quero estar com ele. Ele é muito útil para o ministério. Ou seja, aquele a quem Paulo, de uma certa forma, desconsiderou, não queria que estivesse junto com ele no ministério, agora Paulo o chama, e Paulo quer que Marcos esteja com ele. E pede a Timóteo para trazer Marcos. E Paulo diz: mas só Lucas ficou comigo. Lucas foi esse companheiro fiel, amado, que escreve o Evangelho de Lucas, que escreve Atos dos Apóstolos, narra e mostra a história inteira de Paulo, escreve sobre a história de Paulo. Lucas permanece com Paulo até o fim. E ele está com ele até o fim. Mas Paulo mostra, então, essa situação de que na vida nós podemos passar por esses momentos de nos sentirmos sozinhos, da solidão, de nos sentirmos abandonados.
Paulo, então, não apenas ele tem esse momento de reconciliação consigo mesmo, vamos assim dizer, e com João Marcos, em que ele busca essa reconciliação, mas Paulo também ele faz de uma certa forma, uma reclamação. E ele diz a Timóteo, olha, cuidado com Alexandre, o ferreiro, porque ele me causou muitos males, e o Senhor lhe dará retribuição pelo que fez, previna-se contra ele, porque ele se opôs fortemente às nossas palavras. Paulo se recorda daqueles que se opuseram, que se tornaram seus inimigos, vamos assim dizer, ao longo do ministério. A Bíblia não diz se Alexandre era um opositor descrente ou se ele era um opositor dentro da própria igreja. A Bíblia não descreve isso. Mas Paulo diz apenas de que ele se opôs fortemente às palavras de Paulo. Foi contra o ministério de Paulo. E nos momentos de solidão, nos momentos em que nós estamos sozinhos, muitas vezes nós vamos revendo algumas situações da vida das pessoas que nos fizeram males. E Paulo, a atitude dele, não é que ele está a demonstrar mágoa com Alexandre, mas o que ele está querendo dizer é: o Senhor vai lhe dar retribuição pelo que fez. Paulo ensinou muito claramente, lá em Romanos ele ensina sobre isso, que a gente não deve se vingar, que a gente não deve buscar a vingança, mas que a gente deve entregar todo o sentimento de vingança, todo o desejo de vingança nas mãos de Deus, porque Deus é quem vai cuidar das pessoas. E a grande verdade é que Paulo diz, mais uma vez aqui, que a vingança, que a retribuição por qualquer mal, por qualquer situação que nós sofremos ao longo da vida, está nas mãos de Deus. Então, nos momentos de solidão, nos momentos de tristeza, nesses momentos que nós muitas vezes recordamos pessoas que se opuseram a nós, que nos fizeram muito mal, vale a pena a gente recordar que Paulo diz: não tenha um sentimento de mágoa, de rancor contra essa pessoa, mas entregue essa pessoa na mão de Deus. Deus é quem vai cuidar dela e Deus é quem vai retribuir a essa pessoa. Claro que o sentimento de Paulo é muito, eu creio aqui, é um pouco o sentimento dos salmistas, né? Ó Deus, se for possível, vai lá e quebra os dentes deles. Vai lá e acaba com eles. Porque eram os que os salmistas muitas vezes diziam. Mas Paulo, de uma certa forma, ele diz: Deus, tu vais dar retribuição pelo que ele me fez. Tu sabes o que ele me fez. Então, eu quero que você, nessa manhã também, possa ter essa convicção de que situações que aconteceram conosco, causadas por outras pessoas, que nos fizeram muito mal, nós devemos entregar a Deus, porque é Deus quem vai agir na vida dessas pessoas. Mas eu quero dizer claramente para você também, de que às vezes aquilo que nós esperamos que Deus faça com alguém não é o que ele vai fazer. Então, às vezes, o sentimento de vingança, de desejo que Deus acabe com alguém do jeito que a gente quer, às vezes não vai acontecer, porque não é isso que Deus tem preparado para essa pessoa. Mas uma coisa é certa, Paulo nos ensina claramente sobre a necessidade que temos de entregar a Deus todas as situações da vida. Todas as situações, todas as pessoas que nos prejudicaram e nos fizeram mal. Então, Paulo fala desse abandono. E ele diz: no meu julgamento, todos me abandonaram. Ninguém ficou ali para me apoiar. E ele diz que isso não lhe seja cobrado. O sentimento de Paulo aqui é tão assim, ele não tem esse sentimento de que Deus realmente castigue alguém. Ele diz: Deus, que isso não seja cobrado deles. Eu já perdoei. Basicamente é isso que Paulo fala: eu já perdoei, eu não tenho mágoa contra ninguém, ninguém ficou do meu lado. Eu só estou dizendo, Timóteo, que ninguém ficou. Isso não vai, que não lhe seja cobrado isso. Mas uma coisa importante que eu vejo nessa palavra de Paulo aqui em Timóteo é que ele diz: nós podemos estar abandonados, nós podemos ser abandonados, nós podemos estar sozinhos, enfrentando não apenas a nossa solidão, que é inerente a todo ser humano, todo ser humano tem esse sentimento de solidão, porque nós somos seres que somos voltados
a estarmos em comunhão um com o outro, mas só vamos encontrar essa comunhão perfeita nos céus. Então, esse sentimento de solidão, de estar sozinhos, de ser abandonados, Paulo diz, olha, vamos nos sentir sempre assim, mas, verso 17, o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. Ou seja, Paulo está dizendo, eu fui liberto e eu não fui realmente condenado agora à morte. Eu fui libertado da boca do leão. Mas Paulo diz, o Senhor permaneceu ao meu lado. E o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Então, a convicção de Paulo no final da vida é, Deus, apesar de ter sido abandonado, apesar dos julgamentos, apesar das dificuldades, ele enfrenta essa situação difícil, está preso, ele está nessa situação complicada, mas Deus, eu sei que um dia tu vais me livrar completamente de toda a obra maligna. Isso aqui é uma coisa importante. Gente, nós vivemos numa batalha espiritual constante. E Paulo tem essa consciência que nos momentos de solidão, que nos momentos da vida, que na vida, ao longo da vida, nós estamos enfrentando uma batalha espiritual. E por isso que Paulo diz, Deus é o Senhor quem vai me livrar de toda obra maligna. Há uma obra maligna contra nós, contra nossas famílias, contra os nossos filhos, contra os nossos familiares, contra amigos. Há uma batalha porque a Bíblia nos diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele quer nos destruir. Mas Paulo diz, mas o Senhor, ele me livra. O Senhor, ele esteve do meu lado. E aí eu me recordei de uma palavra que eu recebi de uma irmã, que ela é paraense, mas mora lá em Anápolis, e ela me mandou uma palavra essa semana, e a palavra que ela me deu foi de João, capítulo 16, é a palavra de Jesus, que é muito semelhante a essa palavra de Paulo. No verso 32, João 16, 32 diz, aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Então, o mesmo sentimento de solidão que Paulo enfrentou, Jesus também enfrentou. Jesus diz, olha, eu sei que eu vou ser deixado sozinho, vocês, na hora mesmo para valer, vai se aproximar essa hora que vocês vão todos me abandonar. Vocês vão todos se espalhar, cada um vai para a sua casa, vocês vão me deixar sozinho. E foi o que aconteceu, nós sabemos disso, né? Na hora que Jesus é preso, todos correm, todos fogem, Pedro ainda tenta reagir, mas depois desaparece e ainda nega Jesus 3 vezes. Mas Jesus fala de uma coisa importante, mas eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. Então, aquilo que Paulo fala, o Senhor esteve comigo, o Senhor nunca me abandonou, Deus não me abandonou. Da mesma forma que Paulo fala isso, Jesus também fala. Então, da forma que Paulo diz, o Senhor não me abandonou, o Senhor permaneceu do meu lado, Jesus também diz, mas o Pai está comigo. Então, podemos ser abandonados, mas nunca estaremos sozinhos. Podemos nos sentir sozinhos, mas nunca seremos abandonados por Deus. Ele está conosco em todos os momentos. E por isso que Jesus, quando fala de abandono, quando ele fala de estar sozinho, ele diz, eu lhes disse tudo isso para que vocês tenham paz. Só a paz de Deus é a verdadeira paz que só Ele pode nos dar, é que nos ajuda a ter paz nos momentos mais difíceis da vida. Só a paz dele é que nos sustenta nos momentos de abandono e de solidão. E não apenas isso, Jesus diz, olha, vocês vão ter aflições. Então, Jesus não disse, e esse é um tipo de evangelho que muitos pregam, que quando você vem para o evangelho, você se converte, você não terá mais problemas. Isso não é verdade, porque Jesus mesmo diz,
No mundo tereis aflições, teremos problemas, e é o problema de cada dia, é o problema de cada pessoa. No mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, tenham bom ânimo. Não desanimem. Eu venci o mundo, ou seja, Jesus está dizendo, da mesma forma que eu venci o mundo, eu estou com vocês, para lhes ajudar a vencer o mundo. Então, esses dois exemplos de Paulo e de Jesus é aquilo que eu queria deixar para nós hoje, gente. Nesse momento de pandemia, às vezes esse sentimento até de insatisfação, principalmente esse sentimento de que você tem muito mais para dar do que aquilo que você está fazendo, que você poderia estar em outra situação de trabalho, que você poderia estar em outra posição, que você poderia estar numa situação muito melhor, em outro lugar, não importa. É aquela, no fundo é aquela insatisfação com aquilo que a gente faz ou com aquilo que a gente está vivendo nesse momento. Então a Bíblia nos diz que Deus nos chama a crer nele, que ele vai nos dar graça e força para vencer todas as situações da vida. Que Deus nos abençoe, gente. E que essa paz que ele deu a Paulo, essa paz que Deus deu a Jesus nos momentos difíceis, ainda que na cruz ele diz, Deus meu, por que me abandonaste? Mas a grande verdade é que o Pai sempre está conosco e ele nos ajuda em todas as situações da vida. Que ele nos abençoe nesta manhã. Vamos orar nesse momento. Pai, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua graça, obrigado pelas tuas bênçãos. Te rogamos que tu nos ajudes em todos os momentos da vida a poder fazer a tua vontade, a poder andar nos teus caminhos e, acima de tudo, crer e vivenciar essa paz que só tu podes dar em todos os momentos de nossas vidas. Mesmo nos momentos mais difíceis, de solidão, de abandono, de dificuldades, que tu nos ajudes, que a tua graça esteja sobre nós. Em nome de Jesus. Amém.